Então, vamos lá, meus amores. Então, nós vamos hoje dar início ao nosso módulo do ectoderma. O ectoderma, ele é a parte 4 do nível 2 e, consequentemente, é o módulo 2, que é o módulo intermediário dentro da medicina germânica. E nós vamos hoje começar a estudar os tecidos que fazem parte dos conflitos de contato e separação. Mas temos alguns detalhes nesses tecidos que dizem respeito ao território. E a gente vai aprender hoje, tá? Então, aqui eu vou passar para vocês o que a gente já tinha visto nos outros tecidos, no endoderma, no mesoderma, e eu gosto de passar para vocês relembrarem. Então, lembrando que dentro das camadas embrionárias, existem 3 camadas, e cada camada dessa vai fazer... vai estar diretamente relacionado ao tecido do órgão envolvido. E o Dr. Hammer, ele dividiu esses 3 tecidos em 3 cores. Quando a gente olha na tabela do Dr. Hammer na cor amarela, nós sabemos que estamos falando do endoderma. Quando olhamos na cor laranja, nós sabemos que estamos falando do mesoderma. E lembramos que o mesoderma se divide em mesoderma antigo e mesoderma novo. E quando nós olhamos para a cor vermelha na tabela do Dr. Hammer, nós sabemos que estamos falando do ectoderma. Cada camada embrionária está relacionada com uma partezinha do cérebro. Então, a parte amarela, que é o endoderma, está relacionado ao tronco cerebral, ao cérebro antigo. A parte do mesoderma antigo está relacionada ao cerebelo. A parte do mesoderma novo está relacionada à substância branca. E a parte do ectoderma, que está aqui em vermelho, está relacionado ao córtex cerebral. Cada uma dessas camadas, que representam uma camada embrionária, tem um conflito central, um conflito específico. O endoderma são os conflitos de sobrevivência, e nós já estudamos. O mesoderma antigo vai ter os conflitos de ataque contra a integridade. O mesoderma novo vai ter os conflitos de autodesvalorização por incapacidade. E o ectoderma, que é o tema da nossa aula, vai ter os conflitos de contato e separação, porém, dependendo da localização do foco de Hammer, temos um plus nesses conflitos, que são os conflitos de território mediados pelos hormônios. Lembrando que, como eu expliquei para vocês, cada cor da tabela do Dr. Hammer vai corresponder a um tecido. Então, se vocês olham na tabela, a cor amarela é o endoderma, cor laranja é o mesoderma, que é dividido em novo e velho, ou antigo e novo, como vocês preferirem, e o ectoderma, que é o vermelho. Então, lá no nenezinho, dentro da barriga da mamãe, lá, o nenezinho, quando ele começou a se desenvolver, ele desenvolveu, primeiro de tudo, 3 camadas embrionárias, por isso que é camada embrionária, porque é do embrião. E aí, a partir de cada camadinha dessa, foi formado o órgão. Por isso que quando a gente olha para o endoderma, a gente vai olhar para o fígado, a gente vai olhar para órgãos vitais de sobrevivência. Por isso que quando a gente olha para o mesoderma, vai olhar para os ossos, músculos, tendões, e aí, se for o antigo, a gente vai olhar tecidos de proteção. E o ectoderma veio muito depois e que desenvolveu a nossa pele, algumas características especiais aí de alguns órgãos, e é por isso que nós temos essa divisão dentro da medicina germânica. Quando nós falamos em ectoderma, nós temos que olhar primeiro de tudo para o conflito principal. O conflito que vai levar a um sistema biológico de sobrevivência, que é o SBS que a gente sempre fala, porque todos os sintomas que nós temos no nosso corpo vieram de um trauma, e esses sintomas, eles existem para que nós continuemos vivendo. Se, por exemplo, nós sofremos um trauma e esse trauma não tivesse a capacidade de
se expressar através do nosso organismo, nós morreríamos por causa dessa dor, por causa desse trauma. Então, a noção de doença que nós temos hoje, na atualidade, que foi ensinada para nós como uma coisa ruim, nós lembrando lá da primeira aula, quando a gente fala da dicotomia das doenças, nós, dentro da medicina germânica, nós desenvolvemos um outro olhar. Nós olhamos os sintomas como uma bênção, porque ele faz parte do sistema biológico de sobrevivência. Então, se eu estou com uma dorzinha, se eu estou com uma inflamação, quer dizer que eu estou sobrevivendo àquilo que aconteceu comigo. Então, quando nós falamos do ectoderma, uma coisa muito importante é olhar para o maior órgão que nós temos no nosso corpo, que é a pele. Só que a pele, ela não está somente sobre o nosso corpo. Existem algumas estruturas, alguns ductos, alguns órgãos que também têm uma camada de um epitélio escamoso, ou do tecido, né, que representa uma pele e que recobre esse tecido, que também vai fazer parte do ectoderma. Então, dentro da formação histológica, quando a gente fala histológica, isto é tecido, estudo do tecido, né? Nós vamos olhar que o conflito biológico do ectoderma levará a um sistema biológico de sobrevivência, onde nós teremos perda de células através de ulcerações do epitélio escamoso durante a fase ativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro da segunda lei do Dr. Hammer, quando a gente olha a fase ativa e fase de cura, se o tecido for ectoderma, esse tecido vai ter perdas. Vou perder tecido na fase ativa. O epitélio escamoso, ou chamado de epitélio pavimentoso, só lembrar de uma calçada, de um pavimento, de algo que recobre alguma coisa, ele é caracterizado por células mais superficiais. E essas células, elas são planas e parecidas com escamas. É por isso que é chamado de epitélio escamoso, devido à forma da célula, e porque ela lembra essas escamas. Na fase de cura, como a gente viu que na fase ativa a gente tem essa perda de célula, o que vai acontecer nesse epitélio escamoso? Ele vai ter a recuperação e restauração da área afetada pelo conflito, com restauração completa ou parcial da função do órgão, no caso da função da pele. Mas nós também vamos entender que dentro do ectoderma também nós vamos ter o nosso sistema nervoso, as nossas células nervosas. E quando nós temos um conflito que afeta as nossas células nervosas, pode ser que tenha perda de função de algum órgão ou algum membro que essa célula nervosa inerva. Então, podem ocorrer também mudanças funcionais significativas, como paralisias musculares, onde nós vamos encontrar, por exemplo, o quadro da esclerose múltipla, ou até mesmo um diabetes, devido à questão dos ductos e assim por diante. Embriologicamente falando, então, o ectoderma é o folheto embrionário mais externo, e dele deriva a pele, como eu já expliquei para vocês, o sistema nervoso, como eu também já falei, os órgãos dos sentidos, entre outros. E por que órgãos dos sentidos? Porque nós vivemos num mundo onde nós temos contato com o externo, e esse contato com o externo é através dos nossos sentidos. Nós sentimos o gosto das coisas, nós ouvimos as coisas, nós pegamos nas coisas e temos o sentido do tato, a sinestesia, que a gente chama. Então, todos esses órgãos dos sentidos, né, a visão, por exemplo, porque eu olho onde eu estou no meu ambiente, todos esses órgãos dos sentidos, eles são comunicados, né, se comunicam até o cérebro através do sistema nervoso. Então,
Quando nós temos questões envolvendo o ectoderma, nós vamos ter também questões muitas vezes envolvidas com os órgãos dos sentidos, como, por exemplo, uma pessoa que tem anosmia, quando ela perde o paladar, uma pessoa que perde a audição e assim por diante. Então, o ectoderma, ele vai abranger muitas questões aí interessantes no nosso corpo. E como nós sabemos que dentro da medicina germânica, uma coisa que facilita muito o nosso diagnóstico é reconhecer que micróbios estão envolvidos nessa fase ativa ou nessa fase de cura. Então, o Dr. Hammer, ele fez uma tabela dizendo que quando nós temos infecções com fungos ou micobactérias, esses fungos e essas micobactérias só vão existir no nosso organismo para recuperar tecidos do endoderma. Quando nós temos envolvimento com bactérias, nós olhamos para mesoderma e um pouquinho do mesoderma antigo através das micobactérias. Pode ser que numa substância, que num tecido do ectoderma, pode ser que tenha envolvimento de vírus. Por que a gente fala envolvimento de vírus? Porque ainda existem muitos cientistas pesquisando e indo contra a corrente e afirmando que o vírus não existe. Eu não vou entrar nessa questão, porque isso é uma questão muito polêmica e vai dar da capacidade de cada um querer entender ou não, ou de acreditar ou não. Então, não é o meu objetivo aqui não é dizer que vírus não existe, nem que eles existem. Então, eu vou colocar se houver, para que cada pessoa pense a sua maneira. Quando a gente fala em vírus, hoje o que está em voga é o coronavírus, o Covid-19, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em Covid, quando a gente fala em coronavírus, a gente já sabe que se esses sintomas são provocados por esse vírus, se ele realmente existir, são os tecidos do ectoderma que serão atingidos. Então, quando nós formos passando tecido por tecido, órgão por órgão, vocês vão fechar muito o diagnóstico e vão entender por que, se existe esse vírus, por que uma pessoa, quando entra em contato, perde o cheiro, por que uma pessoa, quando entra em contato com o vírus, tem dor de garganta, por que quando uma pessoa entra em contato com esse vírus, pode ter um problema respiratório, porque o ectoderma está diretamente relacionado ao nosso ambiente, onde a gente vive, onde a gente se comunica, se relaciona. Então, a própria maneira de evitar o contágio do vírus já é um DHS para uma pessoa desenvolver todos os sintomas dentro do que a gente conhece de medicina germânica, que correspondem ao ectoderma. Qual que é a primeira questão aí importante que é levantada? O isolamento social. Nós somos seres sociais. Nós somos seres que não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos estar em bando, precisamos estar em grupos. Agora, se nós não pudermos ficar perto daqueles que amamos, se nós sairmos com medo na rua, isso pode desencadear um conflito biológico, um DHS, e o próprio medo desse contato e separação pode ativar tecidos do ectoderma, e aí justifica que o vírus vai dar esses tipos de problemas que a gente já sabe todos os sintomas. Então, parece que os vírus se multiplicam durante a fase de cura. Então, o Dr. Hammer coloca bem assim, dentro da tabela dele, que parece que os vírus se multiplicam durante a fase de cura. Então, quando eu faço, por exemplo, um exame de COVID e dá positivo, se for essa questão de que ele existe, quer dizer que quando dá positivo eu já estou me curando do vírus. Isso aí é uma coisa muito importante, principalmente para quem tem muito medo do coronavírus. Se eu estou positivado, quer dizer que eu já estou em fase de cura. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fiz o DHS por medo do vírus,
Fiquei um tempo na fase ativa, sem sintomas, e quando apareceram meus sintomas, eu já estava me curando. Eu já resolvi esse conflito desse medo desse vírus, por exemplo. Porém, recentemente, a existência dos vírus vem sendo posta em questão. Existem, como eu comentei com vocês, vários cientistas estão comentando, né, que pode ser que o vírus não exista. Mas nós não vamos entrar nesse debate, porque não existem evidências de que eles realmente existem. Dentro da medicina quântica, e algumas outras linhagens, eles falam muito de vibração, eles falam muito assim que o vírus não é uma coisa viva, que o vírus é uma proteína e que essa proteína só consegue sobreviver se ela tiver um hospedeiro. Então, cada pessoa vai falar uma coisa sobre o vírus. Aí vai de vocês o que vocês acham que faz mais sentido na vida de vocês. E se os vírus existem, o Dr. Hammer observou a restauração do tecido ulcerado na fase de cura. Então, como eu falei para vocês, eu estou com o vírus da herpes, eu estou com o papiloma vírus humano, que é o vírus que dizem que dá o câncer de colo de útero, eu estou com o vírus da gripe. Então, sempre que eu estou com esses vírus, se eles existem, eu estou na fase de cura. Entretanto, esses processos de reparação ocorrem mesmo se vírus não estiverem envolvidos. Então, o Dr. Hammer, ele viu que se existem os vírus, eles vão estar nessa fase de cura. Porém, mesmo que eles não estejam ali, a fase de cura vai acontecer da mesma forma. Por isso que ele ficou em dúvida se realmente existe ou não esse vírus.